E atendendo a pedidos deixados lá nos comentários de outros vídeos, eu trago para vocês hoje em primeira mão as principais diferenças entre o inglês americano e o inglês britânico de uma forma sucinta, porém cada, para que vocês entendam as principais e fundamentais diferenças entre essas duas variantes do inglês. Hello, hello! Sejam todos muito bem-vindos ao canal English Progress with Teacher Cremasco, onde você encontra conteúdo semanal a respeito do aprendizado de inglês. É muito bom estiver por aqui. E hoje, sem mais delongas, nós vamos já começar com esse tema que é interessantíssimo e tem uma infinidade de detalhes, especialmente pesquisados e confirmados para você, aluno do English Progress, assistir e tirar essa dúvida de uma vez por todas. Vamos lá então? American versus British. Falando então sobre o inglês americano e o inglês britânico, vocês devem estar pensando, teacher, quais são as diferenças entre eles? Então, um pouquinho de história para vocês, de uma forma breve. O inglês britânico, ele foi estabelecido na época das conquistas de terra, então estabeleceu-se o inglês lá nos Estados Unidos, porém com a diferença geográfica as 2 línguas foram se desenvolvendo de formas diferentes, porque quem faz a língua é o povo. A língua, ela está ali no livro de gramática de uma forma um tanto morta. Quem dá a vida, quem faz a língua, são as pessoas que a falam. Então, por isso começou a existir grandes diferenças lá do inglês britânico para o inglês americano, pois o povo é outro. E assim surgiu essa diferença entre variantes. Isso nós conhecemos como a variante americana e a variante britânica. A primeira diferença grande que existe entre elas é a pronúncia. Então, existem as palavras têm uma ênfase maior em determinada sílaba, como por exemplo essa primeira aqui do alto. No inglês americano diríamos advertisement. No inglês britânico a pronúncia seria advertisement. Essa é a diferença entre eles aqui. Tomato, tomato. Nós temos também essa palavra aqui, shop, shop, shop. Tom mais fechado, no inglês britânico, shop, shop. Tom mais aberto, inglês americano. Aqui essas duas têm o final de R. No inglês britânico, é comum que esse som de R desapareça pouco na hora da fala, então você vai ouvir algo como bar, water, water, bar. Já no inglês americano, ele é amplamente pronunciado, então você vai ouvir algo como water, bar. Já aqui embaixo, a ideia é parecida, então você ouviria no inglês britânico fire, fire. Inglês americano, fire, fire. Bem pronunciado o som do R. Dinner, 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 dinner. Vejam a diferença aí entre as duas variantes. A última que eu falei foi em inglês britânico, dinner. Park, park. Já no americano, park, park. Horse, 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 horse. No inglês americano, percebemos o quanto o R tem uma pronúncia mais forte aqui do que no inglês britânico. Want, 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 want. No inglês americano, como eu falei ali em cima, tem uma pronúncia mais aberta das vogais. Vamos para o próximo ponto, então, que é spelling, que é a forma como nós escrevemos as palavras. Eu já antecipo para vocês que a grande parte das palavras aqui que eu mencionei, pois é, a sua grande maioria de diferença é o final OR no inglês americano e o final OUR no inglês britânico.
A pronúncia, como eu já mencionei anteriormente, varia um pouquinho, mas daquela forma em relação ao R que eu mencionei, e essa é a maior diferença nesses exemplos aqui. Honor, color, flavor. Os 3 acontece isso. Já temos aqui também a diferença de com o no inglês americano e com u no inglês britânico. Judgment, no inglês americano não tem a letra E depois do G, no britânico já tem. Theater. Olhem só a posição do R antes do E aqui no inglês britânico e a posição do R depois do E no inglês americano. Vemos então que existem diferenças entre palavras do britânico e do americano na forma de se escrever, mas não é nada assim muito absurdo, percebam. Vocabulary. Agora entramos na parte de vocabulário. Vocês vão perceber que existem sim algumas palavras que são mais usadas lá no americano e que no inglês britânico seriam até esquisitas, causariam um estranhamento, mas eu não vou dizer que as pessoas não entenderiam. Provavelmente entenderiam, mas causaria um estranhamento. Vejam. A primeira palavra eu coloquei do inglês americano, a segunda do inglês britânico. Elas seriam equivalentes, ok? Apartment, flat. Elevator, lift. Truck, lorry. Chips, crisps. Movies, cinema. Então, os americanos diriam, let's go to the movies. Britânicos diriam, let's go to the cinema. Pequenas diferenças aí de vocabulário trazem, algum espaçamento entre as 2 línguas aí. Então, para você se familiarizar melhor com a forma que as pessoas estão falando, é interessante que você faça uma pequena pesquisa, principalmente se você for usar um vocabulário específico de uma área de estudos, por exemplo, que você precisa se aprofundar mais no inglês americano, ou se será exigido o inglês britânico, de repente você vai fazer uma viagem e vai precisar. Depende aí do seu caso, ok? Cultural. Chegamos às diferenças culturais e eu já antecipo para vocês que não são poucas. Como eu mencionei lá no começo, como os Estados Unidos tiveram a sua colonização pelos ingleses, a cultura foi crescendo de uma outra forma, se manifestando de uma outra forma, de acordo com a influência das pessoas que ali moravam na época, e as gerações foram passando e a cultura foi se manifestando. Logo, o que nós podemos apontar em relação à cultura americana, em relação à cultura britânica, é a seguinte: os americanos eles prezam por serem diretos, ao ponto, não levarem muito tempo para passar a informação que eles precisam, a informação que eles querem. Então, essa palavra aqui, straightforward, significa essa forma reta e direta de se comunicar. Já os britânicos, eles têm não só a fama, mas comprovadamente falando, por uma questão cultural, trazer aí uma polidez na hora da fala e uma diplomacia, ou seja, eles não são tão diretos, eles não vão tão direto ao ponto. As frases costumam ter mais palavras, a forma de se comunicar costuma ter, falta de uma palavra melhor, mais floreada, com mais detalhes, ok? Vamos então pensar agora um pouquinho em gramática. Vou falar aqui para vocês, começando por in it. Isso daqui é uma forma que os britânicos fazem uso no final das perguntas. Então é bastante comum para eles as tag questions, que é uma perguntinha no final das frases para confirmar uma informação, geralmente. E in it é uma abreviação de isn't it. Então, a coloquialismo na hora da fala, com o passar do tempo, foi transformando isn't it em in it. Então, in it vai no final das frases lá quando eles querem confirmar alguma coisa. In it, shawl.
Shall é um modal verb. E no inglês britânico ele vai aparecer no lugar do can, no lugar do may, para pedir permissão, para falar de algo que você gostaria de fazer. Por exemplo, imaginem que está muito abafado o ambiente. Eu vou dizer assim que eu gostaria de abrir a janela. No inglês britânico eu diria: Shall I open the window? Já no americano faria-se uso ou do can ou do may. Can I open the window? Temos a diferença entre have e take. No inglês britânico é muito mais comum o verbo have, com expressões tipo have a shower, em vez de take a shower. E alguns outros usos também. No inglês britânico usa-se muito have got, no sentido de ter. Have gotten seria no inglês americano muito mais comum. Temos a diferença entre o uso de present perfect e past simple. Lembram que eu mencionei a respeito da diplomacia, da formalidade, de usar-se mais palavras para comunicar as informações do inglês britânico? Vemos aqui um exemplo disso. Um tempo verbal bastante comum lá no inglês britânico é o present perfect. Que é um tempo verbal um pouco mais rebuscado, que é usado para falar de um passado recente, que não tem uma marcação certa de quando aconteceu. Já no inglês americano, o past simple ele é muito mais usado, às vezes até sem indicação de tempo, que é o uso do did. Did you go to the movies? E não estou dizendo que no inglês americano não se usa o present perfect. Claro que se usa, que é o Have you been to Italy? Que é o have, auxiliar have. Claro que se usa, mas de uma outra forma, como eu expliquei aqui a respeito de uma ação muito recente no passado, que não tem uma marcação certa de tempo, ok? Então fica aí essa diferença de uso entre os tempos verbais. E preposition. No inglês britânico, usa-se muito a preposição at para falar sobre tempo, para falar também sobre hora. Já no inglês americano, usa-se as preposições in, on com maior frequência. Ok? Tá gostando desse conteúdo? Já conhecia tudo isso que eu tô te falando aqui? Aposto que tem alguma coisinha nova, hein? Se você tá curtindo, se tá sendo bacana e você tá aprendendo coisas novas, deixa seu like. E também eu te peço, se é do seu interesse esse conteúdo, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Assim você sempre vai saber quando tiver um conteúdo novo por aqui, que acontece toda semana. E é claro, se você quiser deixar um comentário lá para eu responder, para a gente bater aquele papo sobre esse tema, você é mais do que bem-vindo, porque, como eu falei, esse tema é interessantíssimo e tem muito pano para manga, não é mesmo? Vamos voltando. Intonation. Falando sobre entonação, apesar da variante americana ser semelhante à variante britânica, existe uma melodia diferente, existe uma forma diferente de se comunicar. Então, eu me lembro de um professor que eu tive na faculdade que dizia como a boca se mexe. A boca do americano costuma se mexer para os lados. Já a boca do britânico, ela costuma se mexer para cima e para baixo. Comecem a prestar atenção. Quando assistir uma série americana, um filme, ou um filme com inglês britânico, note isso. Isso se dá devido à pronúncia das vogais mais abertas, das vogais mais fechadas. Você, aos poucos, vai começando a perceber essas diferenças. Então, principalmente, digo de uma forma mais visível, assim, mais escancarada, que a gente vê logo, através da pronúncia, ok? E temos também aqui os rising tones, que é a forma como a fala sobe, como ela vai para o alto, ela fica mais alta no final das frases. Isso acontece bastante no inglês americano, por isso acaba tendo um tom mais estridente que o inglês britânico, que costuma ter sons mais fechados, ok?
Isso é algo para se prestar atenção. E eu agradeço muito a você por ter ficado até o final desse conteúdo, por deixar o seu like se te agradou. E eu espero que tenha te ajudado a conhecer um pouquinho mais a fundo a diferença entre as duas variantes do inglês, e tenha sido útil para você. E que na próxima vez em que você se expuser a uma variante ou a outra, você lembre desse vídeo e veja na prática as coisas que a gente bateu esse papo hoje, ok? So, thank you very much. See you next time. Nos vemos no próximo vídeo. Bye bye.